Boa noite, caros amigos garimpeiros de Serra Pelada, espalhados por este rico pavilhão brasileiro. Aqui quem vos fala é a Taliba Leite. Agora são 18 horas e 52 minutos do dia 23 de maio de 2022. Eu tenho falado pouco nos grupos, nas redes sociais, porque ainda estou com a gripe bastante forte, dói os pulmões, dá dor de cabeça na coluna, nos músculos. Mas eu quero adiantar uma situação aqui para a sociedade garimpeira, especialmente para aqueles que têm fome e sede de justiça, como diz a palavra de Deus. Aqueles que ficaram escarnecendo por várias e várias vezes, e nós temos ficado calados, nós demos a garantia de que nós temos um processo que é matéria de ordem pública, que quer dizer de inteiro teor, que quer dizer, em outras palavras, que não prescreve, que quer dizer, no linguajar popular, que não caduca nunca. O número do nosso processo, ele inicia com 0038-483-54-2013.814-0301. Então, meus caros, o magistrado responsável pelo nosso processo é o juiz doutor Raimundo Rodrigues Santana, tá bom? E as partes, CONGASP, o nosso advogado, como já falei, o doutor Valmir, OAB, nós temos tudo. O processo que não caduca tem 868 páginas, para que vocês saibam. Muitas vezes a gente deixa o cretino vomitar para que a queda seja maior, escarnecer para que a vergonha seja maior. E tem outros que dizem que para ele não importa a cooperativa A e nem cooperativa B. Quer dizer, são aqueles indivíduos que se posicionam em cima do muro, não tem posição. Pessoas assim é a vergonha da sociedade garimpeira, porque eles não mostram ter caráter definitivo, não têm uma posição clara e assim não conseguem transmitir o espírito de verdade, e Deus não usa pessoas levianas. Caros amigos, eu quero deixar bem claro para os senhores que nós temos os documentos com todas as provas do crime, do estelionato, da montagem de processo, do engano e do envolvimento dentro da junta comercial e na Receita Federal. A queda dessa organização criminosa se abrevia a cada momento. Aqueles que pensam que nós estamos de braço cruzado estão muito enganados. Não temos trabalhado mais veloz porque, lamentavelmente, os recursos são limitados financeiramente. Mesmo assim, não paramos. Nós temos um documento assinado pelo próprio chefe da quadrilha. Isso é bom que os lobotizados, é bom que os curiolanos caia logo a máscara, caia logo de vergonha, porque aquela organização criminosa está correndo contra o tempo. Igualmente a Bíblia fala sobre Satanás. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque ele está correndo contra o tempo de Deus se aproxima, cada dia que passa é um dia menos, então ele está rugindo ao derredor, usando uma corja de velhacos, tentando confundir pessoas de bem. Mas de nada adianta, porque redes sociais não decidem nada. O que decide é a tramitação, as provas e os fatos e a ação que não prescreveu. Então, aos canalhas, meus sentimentos. Nós temos documentos com todas as provas, nós temos cópia de ofício numerado. Quando a quadrilha de bandido, eu vou dar o número só para deixar mais inquietos. O ofício de número 002/2004, quando bandidos à frente dessa Comigasp, um deles morreu depois, foi induzido ao crime e a organização criminosa não passou nada para ele, que foi justamente quando venderam a Fênix para Colossus por 13 milhões e 400, parte desse dinheiro era para ele. Quando não foi, ele quis roer a corda, mataram ele como queima de arquivo. Então, neste ofício de número 02, no ano de 2004, a Comigasp está lá alusivamente induzindo a erro
a Superintendência da Receita Federal. É brincadeira? É, meus caras, a coisa vai feder. Requerendo a transferência do CNPJ 05023221.000 de ré 07, informando que o mesmo pertencia à COGAR, quando na realidade o mesmo já pertencia à CONGASP, um procedimento regular, normal, realizado para que pudéssemos nos adaptar à Constituição Federal de 1988. O pior de tudo é que nós temos o documento assinado pelo canalha que já morreu. Não é porque morreu que nós vamos chamar de santo. Então, meus caros, meu sentimento aos canalhas, nós temos documentos assinados pelo próprio pessoal da Receita Federal, esclarecendo o erro, aonde encaminha documentos para corrigir este dano. Mas bandidos andaram corrompendo bandidos, e agora bandidos estão roendo a corda porque a casa caiu. Já caiu um grande lá em cima, do jeito que o cachorro doido dizia. Quando a corda começar a ser puxada, que a rede ser puxada, vai bandido grande, vai pequeno, vai de tudo que é tamanho, desde tubarão, baleia, pirarara, pirosca, até os lambarizinhos, vai pra cadeia, vai se lascar, vai estourar todos. Por isso, serão tantos bandidos presos, quando as diligências da Polícia Federal começarem, serão tantos bandidos presos, que as algemas serão poucas, então muitos bandidos serão amarrados de corda. Então, nós sabemos que lugar de bandido é na cadeia. Meus sentimentos aos canalhas que estão se agarrando a isso e aqueles que tentam confundir a opinião pública nas redes sociais, porque aí não é o tatame da decisão. Arruaça, gritar, rosnar, hilarier e nada não altera os fatos. Agora sim, se preparem para ver a organização criminosa chamada Comigasp e conhecer o verdadeiro braço da lei. Falo com ousadia. Autorizo migrar este áudio sem restrição para que a verdade seja explanada e aqueles que estão defendendo o escudo da mentira saiam do caminho, porque será mais vergonhoso para vocês. Ataliba Leite, Serra Pelada, 18h59 do dia 23 de maio de 2022. Autoriza alardear para que a verdade comece a ser manifesta de maneira bem clara no meio da sociedade, porque as pessoas de bem merecem, e o resto, meus sentimentos a eles.